Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Saul é escolhido rei, diz a palavra do Senhor. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de família. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Olha como é interessante aqui já nas relações, né, as coisas que vão acontecer. E o povo, nós observamos ao longo da história bíblica, ao longo da história da humanidade, como o povo ele é volátil, né? Como o povo ele muda de ideia de uma hora para outra, como as pessoas elas se deixam ser manipuladas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Olha, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos assim levados pelo povo. Amém? Tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, pois esse ditado é mentiroso. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. E nós vemos isso muito claro quando o povo de Israel vai escolher entre Barrabás e Jesus. E eles vão escolher errado. Infelizmente, muitas vezes, quando nós somos levados pela multidão, nós escolhemos o lado da maioria. E nem sempre o lado da maioria é o lado de Deus. Então é muito importante nós considerarmos isso aqui. Amém? Nós observamos aqui, né, que no versículo 19, ele vai dizer assim: Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Sua rejeição a Deus é manifestada pelo desejo de ser como as outras nações. Nós vimos isso lá no versículo 1 desse mesmo capítulo 10, né? Quando ele ungiu, ainda em secreto, Saul como príncipe, como rei. E é interessante o que nós observamos aqui, né? Porque esse povo havia rejeitado Deus. Saul, ele fica assim preocupado pensando que o povo havia rejeitado ele, mas estava claro em Israel que Deus pretendia que eles tivessem um rei. Gênesis 49:10 especifica que a dinastia viria da tribo de Judá. E em Deuteronômio 17 estão registradas as normas específicas para o estabelecimento de um rei. A atitude de desaprovação de Deus está relacionada com o desejo de Israel
de ser como as outras nações. É claro que ia chegar um tempo correto, né? Que a comunidade de Israel ia passar por uma monarquia, mas eles parece que antecipam, né? Rejeitando Samuel e automaticamente rejeitando a teocracia. O que é a teocracia? O governo de Deus, para ser como as outras nações. Deus queria governar sim, e hoje Ele nos governa no seu reino. Nós vivemos uma monarquia hoje, por mais que você não entenda, apesar de no Brasil ter uma democracia, que é o governo do povo, aqueles que fazem Jesus como Senhor da sua vida, eles agora pertencem ao reino de Deus. E quem é o nosso rei? Jesus. Por isso nós precisamos servir ao nosso rei, nós precisamos adorar ao nosso rei, porque Jesus, ele é o rei que Deus sempre quis que fosse estabelecido sobre o seu povo. Mas essa monarquia, ela vai começar a ser estruturada e nós vamos ter a oportunidade de estudar a monarquia israelita a fundo e ver aonde foi que os reis erraram. Para quê? Para que nós, como povo de Deus, não venhamos a errar novamente, amém? E servir ao Rei certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É interessante, no verso 20 vai dizer que caiu sobre a tribo de Dan, mas era estabelecida a tribo de Judá. É porque ainda não aconteceu como deveria ser. Então, a tribo, o clã, a família e o filho eram provavelmente escolhidos por meio de sorteio. O que Samuel fez em particular a ungir a Davi no verso 1, e agora confirmado publicamente, de forma que tanto o povo como Saul tinham certeza de que o sorteio havia sido escolhido por Deus. Amém? Então, é sorteado Saul, porém, quando eles vão perguntar se Saul está ali no meio, ele está escondido. Amém? Saul estava escondido por causa de sua modéstia autêntica e de sua timidez. Antes de ser rei, antes da glória chegar, ele era modesto, amém? Ele era tímido. Mas quando ele sai de trás ali, de onde ele está escondido, é interessante. Diz que do ombro para cima, ele sobressaía a todo o povo. A expressão o direito do reino é uma descrição profética de como a monarquia aqui estabelecida deve se conduzir em relação à lei e à aliança com Deus. Está muito claro isso aqui, quando Samuel declara ao povo. Amém? Mas, no meio ali, tinha os filhos de Belial. Amém? Versículo 27, diz aqui, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Não lhe trouxeram presentes, era uma séria transgressão ética, beirando uma rebelião declarada. Mas diz que Saul se fez de surdo. Ele viu tudo aquilo ali, mas ele ficou alimentando determinadas coisas. E nós vamos ver que isso não vai dar certo. Amém? Isso vai fazer com que Saul ele ainda vai ter que passar por algumas situações. E é interessante, aqui ele é escolhido rei, mas declarado e proclamado rei só no capítulo que nós vamos comentar mais à frente. Provavelmente amanhã. Amém? Então, nós vamos ver aqui algo muito interessante nessa transição e é importante você entender esse processo de transição na linha do contexto histórico do povo de Israel, onde vai se findar a teocracia bíblica e vai se começar a monarquia israelita. Amém? E nós vamos ver que isso vai durar pouco tempo, porque muitas coisas vão começar a acontecer e o coração do homem, infelizmente, irmãos, principalmente nessa época que não havia novo nascimento ainda, é complicado, amém? Mas são fatos para nós comentarmos nos próximos capítulos. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja lendo a sua Bíblia, leia o primeiro livro de Samuel, se possível pegue uma enciclopédia bíblica ou uma Bíblia de estudo mesmo e vá
se conscientizando do que está acontecendo. Amém? Porque nós podemos tirar grandes ensinamentos da leitura e dos comentários que nós estamos fazendo. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, e creio que nós estamos fazendo uma grande obra. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.